Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto de Música Claritas Pulcre, dedicado à música, beleza, tradição musical católica e à educação musical clássica. E hoje vamos falar sobre um santo extraordinário do século XVI, conhecido por sua alegria, por sua caridade ardente, por sua dedicação à juventude, que é São Felipe Neri, né, o apóstolo de Roma. Então, além da sua santidade, da sua influência espiritual, São Felipe também está na origem de um importante gênero musical da era barroca, que é o oratório. E para compreendê-lo bem, precisamos entender um pouco o contexto em que ele viveu, como que se organizava as reuniões espirituais que ele promovia, e também o papel da chamada lauda, que é uma forma musical devocional que marcou profundamente a piedade italiana do Renascimento. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, um pouquinho da vida de São Felipe Neri. Né? Então, ele nasceu em Florença, na Itália, no ano 1515, numa família católica. Desde criança já era chamado carinhosamente de Pippo Buono, que significa o bom Felipinho, né, por causa da sua bondade, da sua generosidade, da sua doçura. Ele estudou com os dominicanos e, ainda jovem, mudou-se para Roma. Então, ali nos primeiros anos, ele viveu de modo bastante simples, ele era preceptor dos filhos de um conterrâneo seu e dedicava seu tempo ao estudo, filosofia, teologia, à oração, à leitura da Sagrada Escritura, à meditação da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tinha um especial gosto por visitar as 7 basílicas de Roma, que acabou sendo uma prática que mais tarde seria organizada para multidões inteiras. E nesse período dele já em Roma, numa ocasião em que ele estava em oração nas catacumbas de São Sebastião, ocorreu um dos episódios mais marcantes da sua vida, que é chamado Pentecostes de Filipe. Então foi um evento aí sobrenatural, parece uma espécie de um globo de fogo que penetra o peito de São Felipe Neri, que dilata visivelmente seu coração e transforma a sua vida interior. Então, cada vez, por exemplo, que ele estava diretamente envolvido nas coisas de Deus, o seu coração palpitava. E como fruto, né, desse amor abrasado por Deus e também pelo próximo, né, a caridade para com Deus, para com o próximo, nós temos grandes obras assim da vida de São Felipe, né? Então, a dedicação dele como sacerdote, na confissão, visita aos doentes, direção espiritual, a paternidade espiritual que tocava muitos corações daqueles que o conheciam, etc. Bom, a fama de santidade de São Felipe começa a atrair muitas pessoas em Roma, e ele passa, então, a reuni-las na sua residência para conversas espirituais, leitura de livros devotos, breves sermões, orações e também alguns cantos espirituais. Esses encontros acabam crescendo com o tempo e passam a ocorrer numa capela lateral da igreja de San Girolamo della Carità, em Roma. E esse espaço passa a ser chamado oratório. Então, inicialmente, essa palavra, oratório, se referia tanto ao lugar, quanto também ao próprio exercício espiritual que era promovido por Filipe. As reuniões eram simples, mas bastante ricas. Então, elas começavam com uma oração, eram seguidas de leitura, algum comentário espiritual, às vezes alguma preleção sobre temas variados, né, que fossem úteis, né, para a vida cristã. Então, vida de santo, virtudes, trechos da Sagrada Escritura, eventos da história da igreja. E também se cantavam músicas piedosas. Então, aqui, nesse momento que se usava a chamada lauda. Então, esse modelo acaba se popularizando e, inclusive, nos dias de festa, especialmente aos domingos, os oratorianos realizavam o que chamava de oratório vespertino. Então, depois das vésperas, eles se dirigiam a algum local público, aberto, de Roma, e repetiam os exercícios, intercalando-os com músicas devocionais, e essas reuniões chegaram a reunir multidões, milhares de pessoas, inclusive jovens, nobres, bispos, cardeais, enfim. Então, eram encontros que combinavam, né, a formação doutrinal, a piedade e também a arte. Então, tudo num espírito profundamente católico, acessível ao povo, de modo geral, e alegre. Então, era praticamente uma escola de santidade. Agora, na parte musical propriamente dita, né, o que era essa lauda que era cantada nesses encontros? Bom, a lauda era um tipo de música devocional cantada em italiano, às vezes em latim, e que surgiu lá na Idade Média, já no século XIII, né, no contexto assim da pregação dos frades franciscanos e dominicanos. Então, considera-se, né, como primeiras manifestações dessa tradição, textos como o Cântico do Sol, de São Francisco, ou composições de Jacopone da Todi.
Ao longo dos séculos XIV e XV, principalmente em Florença, que justamente é a terra natal de São Filipe, então, principalmente em Florença, nós temos confrarias de leigos que mantêm vivo o costume de cantar lauda em reuniões de oração e devoção popular. Inicialmente, as laude, o plural de lauda é laude. As laude eram monofônicas, né, ou seja, tinham uma só melodia, com textos líricos, penitenciais ou narrativos. Aí, mais tarde, no século XVI, essas composições passam a ser polifônicas, com 3 ou 4 vozes, uma melodia clara, textos simples, e muitas vezes baseadas em melodias populares adaptadas ao conteúdo espiritual. Então, São Filipe já conhecia bem essa tradição, inclusive tinha na sua biblioteca pessoal um exemplar das laude, de laude, e na formação, né, dos seus filhos espirituais, ele teve essa sabedoria assim, de unir o poder afetivo da música, né, o poder estético da música, com a formação doutrinal e moral. Então, não, o uso da música, né, não se tratava ali de apenas distrair, entreter, né, com sons vazios, mas de assim, aproveitar, né, da beleza musical para conduzir as almas ao bem e à verdade. E alguns dos maiores músicos da época chegaram a servir generosamente ao oratório de São Filipe. Então, por exemplo, Giovanni Animuccia, que foi maestro da Capella Giulia e dirigiu a música do oratório entre 1555 e 1571, inclusive publicou 2 livros de laude espirituale. O grande Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina, que é o maior mestre da polifonia romana, né, chegou a colaborar com São Filipe. Tomás Luiz de Vitória, espanhol, então compositor, né, famoso assim, como um compositor místico, refinado, né, que chegou a viver com os oratorianos durante alguns anos, né, Tomás Luiz de Vitória foi padre. Francesco Soto de Langa, foi cantor da Capela Papal, se tornou oratoriano, maestro e organizador de muitas coleções de laude também. Então, esses são alguns exemplos aí de compositores importantes, relevantes da época, que colaboraram de alguma forma com essa prática musical do oratório de São Filipe. Então, esses compositores vão criar um repertório vasto, variado, que em geral eram melodias simples para o canto do povo, e algumas outras mais elaboradas, para as grandes reuniões públicas, onde havia participação de músicos profissionais. Geralmente, as laude tinham uma estrutura binária, com refrões intercalados por estrofes, ritmo claro, harmonia acessível, uma forte relação entre música e texto religioso. Os temas eram variados, né, mas Paixão de Cristo, vida dos santos, virtudes, enfim. E esse espírito da lauda e das reuniões do oratório acabou preparando o caminho para o surgimento, ou para a consolidação, digamos, né, no início do século XVII, de um novo gênero musical, que é o oratório propriamente dito. E que daí vai ser o quê? Uma narrativa sagrada, baseado, às vezes, num trecho da história sagrada, lá da Bíblia mesmo, ou às vezes a vida de santo. Não tinha encenação teatral, então não é como a ópera, né, que tem figurino, que tem movimentação, que tem a parte cênica envolvida, né? Então o oratório é uma narrativa, mas é uma narrativa apresentada no formato puramente musical, como um concerto. E acaba tendo também, né, o mesmo formato que a ópera italiana, barroca, vai ter, que é aquela alternância de recitativos, árias, coros, com acompanhamento instrumental. Então, ela vai ter uma familiaridade estilística com a ópera, que se desenvolve no mesmo período, mas com essa peculiaridade, né, de não ser encenada e de ter sempre esse tema sacro, tema religioso. Então, a gente pode estabelecer essa relação, né, das laude, lá do oratório de São Filipe Neri, como uma espécie de embrião do oratório barroco. E aí sim se desenvolve no século XVII e XVIII com grandes compositores, né, como Carissimi, Scarlatti, Handel, Haydn e muitos outros. E algumas dessas obras devemos ver em vídeos futuros. Bom, como conclusão,
Então, nós encontramos, né, na vida de São Filipe uma riqueza espiritual, mas também uma riqueza artística, né, nessas reuniões que ele promovia. Então, foi um homem, um grande santo, aprazado pelo Espírito Santo, que soube conquistar as almas com doçura, com senso de humor, com muita sabedoria, e que, longe de separar a música da vida cristã, São Filipe fez da música um instrumento de conversão, de doutrina, de elevação da alma, né? Um meio para ajudar no apostolado seu, né, em Roma. A tradição do oratório permanece até hoje como um exemplo para nós, né, do verdadeiro uso católico da música, né? Então, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para aproximar o coração humano do seu Criador. Então, essa é uma breve reflexão sobre São Filipe, sobre a origem do oratório, sobre esse uso, né, piedoso da música. E se este conteúdo lhe foi proveitoso, não deixe de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhá-lo. E nos próximos vídeos aí vamos aprofundando outros temas aí relevantes da tradição musical católica, da história da música, da estética, enfim, desse estudo mais aprofundado da nossa música ocidental. Então, espero que tenha sido útil e até a próxima.